Prezados amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Medicamento Não é Pop. Neste vídeo, mostraremos uma das pesquisas mais antiéticas e desumanas já realizada, a investigação dos efeitos da penicilina em pacientes sifilíticos na Guatemala. As doenças sexualmente transmissíveis eram arduamente tratadas. Os sifilíticos recebiam medicamentos à base do tóxico arsênio. Já os que purgavam secreções pela uretra, devido à bactéria da gonorreia, recebiam um tratamento mais agressivo, desde a década de 1930, dolorosas injeções de prata ou mercúrio no local. Outros se submetiam ao tratamento à base de calor, o corpo no interior de estufas a temperatura de 41 graus Celsius, pois acreditava-se que o calor exterminasse as bactérias. Outra opção de cura vinha dos metais quentes nas proximidades da área genital infeccionada. Elementos metálicos a 44 graus eram introduzidos no reto ou na vagina por cerca de 2 horas. Diante deste sofrimento, a sulfa chegou como esperança terapêutica amplamente utilizada. Porém, alguns pacientes não melhoravam a despeito do novo antibiótico. Nesses casos, havia outra possibilidade, o emprego da penicilina. Mas havia um grande empecilho: os médicos ainda não conheciam sua eficácia contra a sífilis, nem a dose e a duração ideais do tratamento. A resposta seria possível apenas por experimentos humanos. Situação delicada em virtude das experiências nazistas que vieram à luz da sociedade no término do conflito mundial. Após a guerra, o mundo tomou conhecimento das experiências nazistas em humanos. As atrocidades dos médicos nazistas ganhavam as manchetes dos jornais e a lista de testes aos quais os prisioneiros dos campos de concentração eram submetidos incluía ferimentos provocados para avaliar a eficácia da sulfanilamida, uso de balas venenosas e exposições a gases tóxicos. Além disso, judeus submetidos em salas especiais ao frio extremo e a elevadas pressões atmosféricas para avaliar o limite da tolerância humana. Inoculação de agentes infecciosos para estudar os efeitos de malária, cólera e tifo. Ingestão de água do mar para avaliar quanto suportariam antes de morrer. Em 17 de agosto de 1947, o médico pessoal de Hitler, Karl Brandt, recebeu sua sentença no Tribunal Militar de Nuremberg, morte por enforcamento. Brandt tinha conhecimento de todos os experimentos realizados, arquitetara muitos outros e fora o responsável pela autorização dos testes humanos. Liderou as atrocidades nazistas. Alguns cúmplices, porém, conseguiram fugir para a América Latina. Foram bem-sucedidos Joseph Mengele e Karl Warnert. O paradeiro de muitos outros médicos nazistas permaneceu desconhecido. Brandt recebeu sua sentença de morte pelos experimentos criminosos, mas outro crime semelhante se iniciara havia 3 meses. O autor, o renomado médico norte-americano John Charles Cutler. O local, a Guatemala. As cobaias humanos, prisioneiros e doentes mentais. Cutler era médico do Serviço de Saúde Pública norte-americano e especialista em doenças sexualmente transmissíveis. Seu projeto incluía a solução de diversas dúvidas. A penicilina poderia ser empregada na prevenção da sífilis. Pacientes em uso de penicilina estariam protegidos? Sifilíticos tratados poderiam se reinfectar? A formulação oral da penicilina seria eficaz no tratamento da sífilis? Qual dose curaria a infecção e por quanto tempo? Somente experimentos humanos trariam as respostas. Cutler decidiu implantar seu experimento na Guatemala. O motivo? A Guatemala sofria forte influência dos Estados Unidos pela ação da Companhia de Frutas norte-americana, que injetava dinheiro na nação e controlava parte de sua economia. Assim, na mesma época em que os auditórios de Nuremberg lotavam a plateia para os julgamentos, do outro lado do Atlântico, na Guatemala, outra sala testemunhava reuniões secretas para acertar os detalhes finais de um experimento superconfidencial. Participaram o ministro da Saúde da Guatemala, o representante do Hospital Nacional de Saúde Mental e Cutler.
representando o Serviço de Saúde Pública norte-americano. O estudo de Cutler apresentou sua lista de cobaias, doentes mentais internados no Hospital Nacional e presos da Penitenciária Nacional. O trabalho científico se iniciou em maio de 1947. Presos guatemaltecos receberam felizes visitas íntimas de prostitutas. O que não sabiam é que os líderes do estudo selecionaram aquelas infectadas por sífilis ou gonorreia. Outras foram submetidas a exames ginecológicos para inoculação de bactérias no colo do útero, antes de serem encaminhadas para as visitas à penitenciária. Os presos recebiam, antes das relações sexuais, doses variadas de penicilina, para se encontrar a quantidade ideal que prevenisse a doença. No Hospital Nacional, doentes mentais entravam na úmida sala de azulejo e piso frio para os testes. Após serem fotografados para os arquivos do experimento, testemunhavam procedimentos incompreensíveis para a condição mental que apresentavam. Os homens deitados nas macas expunham o pênis. O prepúcio era retraído e um algodão embebido em solução repleta de bactérias de sífilis cobria a superfície do órgão genital. Outros tinham mucosas sexuais ligeiramente raspadas com lâminas afiadas, para inocular as bactérias sifilíticas na área cruenta. Os exames de sangue colhidos nos dias subsequentes confirmavam a infecção. Enquanto isso, os infectados eram tratados com diferentes quantidades de penicilina para se descobrir a dose e o tempo ideais para a cura. Muitos eram reinfectados para saber se a doença retornaria após o tratamento. Já as mulheres, assentadas em uma sala fria, testemunhavam agulhas infectadas pela bactéria inseridas em seus braços. A mucosa da cavidade oral e a face também eram feridas com agulhas infectadas em meios de cultura bacteriana. Outros homens do hospital recebiam penicilina para 1 hora depois serem inoculados com bactérias da sífilis através de seringas introduzidas na uretra. Além disso, Cutler queria responder se a sífilis seria transmitida por via oral. Outra remessa de doentes mentais ingeriu uma mistura de tecidos de testículo macerado, acrescidos de água destilada e bactérias da sífilis. Desde o início do experimento, em maio de 1947, o estudo inoculou bactérias da sífilis em quase 700 pessoas, e um pouco mais disso para a bactéria da gonorreia. Aqueles que contraíram a doença foram tratados com doses diferentes de penicilina para se encontrar o tratamento ideal. Com isso, estima-se que cerca de 14% dos infectados pela sífilis não receberam um tratamento correto. Após 8 meses do julgamento de Nuremberg, o estudo de Cutler foi encerrado de maneira abrupta. Os supervisores norte-americanos de Cutler o obrigaram a pôr fim à experiência, por receio de que se tornasse público. Nuremberg expôs os experimentos desumanos nazistas em tempo recorde após a Segunda Guerra Mundial e condenou alguns dos envolvidos. Já os estudos de Cutler foram descobertos e expostos apenas 60 anos depois. Enquanto comissões judaicas vasculhavam a América Latina em busca de médicos nazistas refugiados, Cutler permaneceu fora de qualquer suspeita em solo norte-americano. Enquanto Joseph Mengele e Carl Vernet se escondiam e ocultavam seus testes, Cutler recebia homenagens e prêmios com seus arquivos e fotos dos experimentos trancados a 7 chaves na gaveta. Morreu em 2003, 7 anos antes da pesquisadora Susan Haverby descobrir e divulgar documentos secretos dos seus estudos realizados através da Universidade de Pittsburgh.